Bom, hoje nós vamos falar sobre gerenciamento de risco. O gerenciamento de risco é muito importante para aqueles que fazem negócio na Bolsa de Valores, tá? Esse tema aqui é muito importante, mas muito importante mesmo, porque é onde a gente vai fazer um gerenciamento daquilo que a gente quer ganhar e aquilo que a gente não quer perder, certo? Então é muito importante mesmo. Então vocês têm que prestar bastante atenção. Eu já mandei esse material para vocês. Não sei se vocês leram ainda, mas tem que prestar muita atenção. Eu vou mostrar para vocês isso dentro do gráfico, como eu sempre faço, e vou falar aqui sendo acompanhado aqui pelo PDF. Certo? Então vamos começar aqui. Ó. O gerenciamento de risco, vocês vão ouvir falar muito, mas muito mesmo no mercado. Tá? No mercado da Bolsa de Valores. Quem investe na Bolsa de Valores provavelmente já ouviu falar a frase que diz: o mercado financeiro é soberano. Não sei se vocês já ouviram falar, mas todos que começam no mercado financeiro vai ouvir essa frase, soberano. Por que soberano? Porque o mercado ele vai para onde ele quer ir ou deve ir, sendo controlado pelos aqueles grandes traders, né? Quando eu falo grandes traders, são aqueles que têm uma condição financeira maior e que investem pesado na bolsa. Eles que puxam o mercado. Eles que determinam para onde o mercado vai. Ah, é porque eles querem determinar? Não, é porque eles colocam bastante dinheiro. Certo? É porque eles investem muito. Então eles sempre vai ser nesse formato. Então o mercado vai ser falado como soberano. Sendo assim, um bom investidor entende que o mercado, que ele precisa de fato ser controlado para ter sucesso nos investimentos, com as suas próprias atitudes. Então, por isso que a gente vai falar sobre o gerenciamento de risco, variação de mercado, como que o mercado vai se comportar e o que a gente tem que fazer. O que é o gerenciamento de risco? Gerenciamento de risco é o que proporciona, como eu falei no início, é o que proporciona ao investidor poder de controlar suas operações, tanto para ganho quanto para perda. Define alguns pontos como stop loss e stop gain. O stop loss nada mais é do que uma forma em inglês, formato em inglês, né? O loss vai ser de perda e de gain vai ser um stop de ganho. E de acordo com cada número de contratos. Nós já falamos sobre isso, sobre o número de contratos, né? Quando a gente estava falando sobre o mini contrato, mini índice, a quantidade de contrato que a gente usa. E a relação de ganho e perda, a gente pode estipular metas, um limite que a gente pode ter de perda e também um limite que a gente quer ter de ganho, seja num dia, seja no mês, seja no ano. Tá? Quando a gente fala num dia, como a gente já falou em outra aula, né, a gente está trabalhando como day trade, um dia de negócios. Quando a gente fala de mês ou semanas, é o swing trade. Né? E quando a gente fala de ano, então tem um outro formato de investimento, que eu não vou nem falar nele nesse momento, porque não é a nossa intenção. Nosso negócio aqui vai ser ou day trade ou swing trade, mais focado para o day trade. E de acordo com cada perfil de negociador. Tem aquele que é aquele perfil de investidor que tem um capital maior disponível e aquele que tem um capital menor disponível. Tá dando para compreender essa parte aí do que eu estou falando do gerenciamento de risco? Tá tudo certo?
Beleza. Então, escrevi aqui, por aproveitar as rápidas oscilações, a gente depende muito mesmo que o mercado ele oscile para a gente ter ganhos. Não adianta a gente entrar em um ativo que seja que tenha oscilação baixa para ter um ganho no dia. A gente precisa entrar num ativo onde nos dê uma oscilação maior. Né? Ou seja, no mini contrato, mini índice ou mini dólar, ele tem uma oscilação contínua e rápida, então a gente consegue ter uma lucratividade muito mais rápida do que qualquer outro ativo que tenha uma oscilação pequena. Depois eu vou mostrar para vocês os ativos que oscilam poucos, para vocês terem ideia. Esses que oscilam poucos, dá para a gente trabalhar com swing trade. E dá para a gente fazer operações ali de acordo com aquilo que a gente tem disponível para poder fazer uma operação. Um valor, um monetário, né, que a gente tem para comprar e vender. E o risco para um swing trade é muito menor do que um risco para day trade. Essas modalidades elas expõem o investidor ao risco, tá? Elas expõem mesmo o investidor ao risco. Apesar do day trade e swing trade ser de possibilidade de muito ganho, expõe muito a gente como trade a perdas também, a risco muito grandes. Não significa que a gente não pode fazer um gerenciamento ali para poder ter ganhos ao invés de perdas. Aqui também eu coloco para gente algo para a gente poder montar uma boa estratégia. Uma boa estratégia para poder ter ganhos. E diminuir aquilo que a gente pode colocar como stop loss de perda. Certo? Eu costumo dizer o seguinte. O bom trader, aquele que faz um bom trader, é aquele que consegue colocar em sua mente também a perda. Estou falando isso por quê? Porque existem pessoas que perdem e acaba colocando na sua mente só derrota. Só derrota e não aceita perder. Não aceita perder. E quando a gente fala de montar uma estratégia de risco-retorno, é você aceitar algo. É aceitar perder algo. Eu tenho uma planilha que depois eu vou disponibilizar para vocês. Nessa planilha eu coloco aquilo que você pode ter de ganho e aquilo que você vai disponibilizar de perda. Quando eu falo disponibilizar de perda, é aquilo, por exemplo, eu falo de R$1.000. De R$1.000 eu quero colocar um stop aí para me perder 8%. Aqui, ó, tá escrito. Né, R$1.000, eu quero colocar um stop que eu posso perder desses R$1.000, 8%. E não quero perder mais do que 8%. Então eu determino, quando eu entro em uma operação, eu determino que eu só quero perder 8%, ou seja, R$80 daqueles R$1.000, para eu poder atingir pelo menos 8% de ganho. Então isso a gente fazendo o cálculo matemático acaba sendo 1 para 1. Mas eu vou ensinar formas para vocês de ter 2 para 1. Você perde R$80 para ganhar R$160. Vou mostrar isso para vocês depois na íntegra. No day trade, em que a gente faz, eu escrevi isso daqui, quando a gente perde mais que 2% do capital, em uma única operação, pode ser muito problemático. No day trade, tá dando para compreender isso? No day trade, quando a gente perde mais que 2%
de todo o capital, não pela operação. Se você tem R$1.000, que é o seu capital, aquilo que você tem dentro da corretora, você perder 2% dele pode ser um problema. Isso pode afetar até o seu psicológico, tá? Porque você começa a perder, você perde do seu capital total. Ah, mas dentro de uma operação, eu quero trabalhar aqui com a margem de R$500. Então eu coloco lá 2% de perda. Vou ensinar para vocês como fazer isso daí, desses cálculos depois certinho. Tá? Porque existe um formato que eu uso e que eu aconselho para algumas pessoas de forma de gerenciamento. Tem aquele gerenciamento financeiro e o gerenciamento técnico. Vai ter momentos que dentro de um trader, quando você estiver dentro da plataforma olhando um gráfico, vai ter momentos que você vai ver que há a possibilidade de você ganhar muito ali, só que o seu stop está acima dos 2% do seu capital. E você acaba não entrando numa operação porque seu stop está acima dos 2%. Aquilo que você quer deixar para perda, que você disponibiliza para perder caso o mercado tenha uma variação contrária àquilo que você entra. Eu falo do stop financeiro e falo do stop técnico. E quando você enxerga dentro do mercado, olhando nos gráficos tecnicamente, que dá para você fazer um stop técnico, eu costumo fazer esses stops técnicos. Coloco bem mais alto do que meu capital, porque eu sei que o mercado ele vai atingir um objetivo que eu quero, de ganho. Então existem esses dois stops, o stop financeiro e o stop técnico. Tá? Eu estou falando isso para vocês, nem Evelyn está falando isso agora, mas eu estou citando isso agora por quê? Porque há formas e formas de se operar. E tem gente que acaba perdendo muito por seguir muito essa regra do trade, né? Que é essa de 2%. Eu acabo colocando em meus trades 5%, 4% a 5%. Ainda, dependendo do meu capital, fica um valor muito alto. Dependendo do capital que vocês forem entrar, fica um valor muito alto. Se você for entrar com R$10.000, 5% vai ser R$500. Entendeu? Fica um valor muito alto para perda. Mas se você colocar esse 5% como stop técnico, sabendo que você vai ganhar, ao invés de perder os 500, vai ganhar 1.000, fica 2-1. Ou seja, é muito bom. Você tem R$10.000, acaba você colocando um stop técnico desse de 5%, saindo fora desses 2%, que é o stop financeiro, e acaba você levando R$1.000 em uma operação. Ou seja, 10% do seu capital. Tá dando para compreender certinho aí do que eu estou falando? É chata essa parte, mas é muito importante. Beleza. A realização parcial de lucro também é uma boa forma e manejo de risco. Por que eu falo parcial? Porque nós, traders, podemos fazer uma entrada dentro de um gráfico com 2 contratos. Com 2 contratos, a gente pode, aí, quando atinge um determinado patamar de ganho, a gente pode diminuir isso daí, tanto a nossa perda, e já colocar no bolso pelo menos uma parte, metade. Por exemplo, eu entrei com 2 contratos, aí ele atingiu 300 pontos de ganho para mim. Aí eu penso, poxa, o mercado ainda vai subir mais, só que eu não vou me arriscar com 2 contratos, porque se ele voltar, eu perco muito. Então eu prefiro fazer uma parte parcial. Vou sair com um contrato e deixar só um, esperar o mercado se movimentar mais, então eu ganho mais levando somente com um contrato. Então isso é também uma forma de manejo de risco, uma forma da gente operar com uma decisão e com gerenciamento. Compreenderam isso daí?
Isso aí vocês só vão conseguir enxergar isso mesmo quando a gente começar a fazer as operações, tá? As operações mesmo durante o dia, mostrando para vocês como faz as operações, a gente pode falar a respeito de 1 a 2 contratos para poder começar a trabalhar com essa parte financeira, né? de manejo de risco e de risco-retorno. Aqui eu cito 20 mil contratos, mas eu falei 2 mil contratos porque 20 é muito contrato, tá? Nem pensem nisso nesse momento. Nem podem. Vocês têm que pensar em um contrato por enquanto, até vocês começarem a pegar bastante a técnica. E eu quero dizer aqui também para vocês, também é uma forma importante de gerenciamento de risco, é a diversificar a carteira. Quando eu falo de diversificar carteiras, eu falo de você estar investindo não só num microcontratos, que é o mini índice ou mini dólar, mas também nos ativos, por exemplo, da Vale, da Petrobras, da Cogna, da Oi, da TIM. Então, assim, a gente diversificar, fazer operações em outros determinados contratos, em outros ativos. Só que nesses ativos, a volatilidade deles, como eu falei, a movimentação de mercado, nesses que eu falei agora, que são de empresas, a volatilidade é muito baixa. Então compensa mais a gente trabalhar, ao invés de day trade, que é onde a gente quer o ganho diário, a gente trabalhar com swing trade, que pode chegar até um mês de operação e você ter uma boa lucratividade dependendo daquilo que você enxerga no gráfico, fazendo análise técnica. Então vale a pena a gente diversificar a carteira. Eu costumo fazer isso, eu não opero somente num mini índice. Aí eu diversifico carteiras. Por exemplo, com a análise técnica eu também faço operação em binários, moedas virtuais. Então eu faço várias operações, não nessa mesma plataforma, em outras plataformas. Mas com a forma que vocês vão aprender a análise técnica, dá para vocês operarem qualquer coisa que tenha gráficos, dá para vocês operarem, porque tem o mesmo sentido do microcontrato, que é o mini índice e o mini dólar. Compreender isso daí? E deixo claro ainda, o seu patrimônio é o que você tem de valor. O seu patrimônio é o que você vai fazer o percentual. Você pode determinar tanto para ganho quanto para perda em cada operação. Isso daí eu vou sempre enfatizar. O seu stop loss, o quanto você pode perder, o quanto você disponibiliza para um risco para ter um retorno. Então, independente se vai ser um day trade ou vai ser um swing trade, independente do ativo que você for trabalhar, você tem que sempre ter um formato do risco-retorno. Pode colocar em percentual ou pode colocar o técnico, como eu falei. Desde que você aceite a perda. Porque o mercado ele pode dar uma loucura nele, dar uma doideira nele, e ele pode mudar de lado. Como eu mostrei aquela fala do Bolsonaro, vocês lembram? Vou voltar nela aqui, vou colocar no gráfico e vou voltar nela. Pode mudar de novo, o ano está falando de novo. Pois é, pode mudar. Hoje eu não operei, tá? Hoje eu não fiquei na frente da tela, tive que sair, não fiquei na frente da tela, eu não sei como é que foi o mercado hoje. Eu vou ver agora junto com vocês. Eu vou abrir até uma tela limpa aqui, que é melhor. Vou abrir uma tela limpa, que é muito melhor do que ficar olhando uma tela cheia de linhas aí. Vou colocar uma tela limpa aí para vocês enxergarem. Pelo zoom fica muito melhor até para a gente trabalhar.
Consegue ver essa tela que eu coloquei aí agora? Branca, o índice aí. Consegue? Beleza, só estou colocando as cores aqui para vocês ficarem cientes aqui. Isso aqui é um gráfico, como a gente viu, do mini índice. O mini índice, lembram o que é mini índice, né? Ó, WIN, mini índice. O V é o mês que a gente está, 21 o ano. 2 pontos, o D significa diário. Nós estamos num gráfico diário. Hoje, um candle desse daqui, um candle desse aí, significa um dia, porque a gente está no diário. Certo? Compreenderam aí? Um candle desses aqui significa um dia. Vou mudar aqui para 1 hora, 60 minutos. Vamos ver o que aconteceu. Relembrando aqui o dia que Bolsonaro falou lá e subiu. Então, por isso que a gente fala para colocar um stop. Eu vou fazer uma simulação aqui de uma entrada. Tá? Olha só. Eu vou colocar aqui puxando para venda. Eu coloquei uma venda bem aqui. Nesse ponto. Nesse pontinho aqui eu coloquei uma venda. Certo? Por que eu coloquei uma venda? Vocês lembram disso daqui? Vou diminuir o zoom aí. Para vocês verem aí, ó. Por que eu coloquei uma venda? O mercado está todo puxando para uma. Consegue me dizer? Para uma linha de tendência de baixa. Certo? Concordam comigo? Então eu coloquei uma venda aqui. Porque eu estou esperando que o mercado vai continuar caindo. Certo? Só que eu vou aumentar o zoom. Só que houve a fala do nosso presidente. Se eu tivesse... Eu estou sem stop aqui. Eu coloquei uma venda. Já pegou a minha venda. Ele tinha que continuar caindo. Vou pegar aqui uma canetinha aqui. Ele tinha que continuar caindo para eu ter um lucro aqui. Porque eu peguei uma venda. Eu vendi. Porém, eu não coloquei nenhum stop. Eu sem stop. Esse é o gerenciamento de risco. Eu sem stop nenhum. Não coloquei. Aí o que acontece? O mercado subiu. Veio para cima. Bolsonaro falou naquele momento. O que me acontece? Eu vou perder aqui um tanto. Eu vou perder um tanto aqui até aqui em cima. Até nesse ponto onde ele chegou. E daqui até aqui, onde eu entrei, vocês estão conseguindo enxergar aí, ó, daqui até aqui, nesse ponto do verde aqui, até onde eu entrei aqui, está dando 4.000 pontos. Aí você imagina 4.000 pontos, 4.000 vezes um contrato que eu tenho, vezes 0,20 centavos. Quanto que eu perderia nisso? Vou fazer aqui rapidinho a conta. Por isso que eu estou falando do gerenciamento de risco. 4.000 vezes 1 vezes 0,20. A gente perderia aqui, nessa operação, R$800. Estão compreendendo isso daí? R$800, sem gerenciamento de risco. Nós só entramos, só fizemos essa entrada.
Pessoal, vai cair, eu vou mandar o link novamente, tá? Assim que cair, eu mando o link novamente. A gente tem 10 minutos. Então, sem gerenciamento de risco, a gente perderia R$800. Mas eu não quero entrar assim. Eu não quero entrar assim. Eu quero fazer o quê? Eu quero colocar o meu stop. O stop de perda. O que eu quero perder? O que eu posso perder? O que está me direcionando para eu perder de acordo com o meu capital, com o meu financeiro. Então eu vou colocar aqui o contrário. Lembra daquilo? Se eu entro com uma venda, eu tenho que comprar. Então eu coloco aqui. Vou colocar aqui. Então eu coloquei aqui meu stop. Ele voltou, o mercado voltou. O mercado voltou, que ele não desceu, ele não deu uma sequência de baixa, ele voltou. Quando chegou nessa linha, ele me estopou. Ele me tirou com perda, porque foi aonde eu coloquei aquilo que eu coloquei do meu gerenciamento da minha perda. Certo? Então aqui deu... Vou mostrar para vocês aqui o resultado daqui em pontuação. Quanto que deu de ponto desse stop até a minha venda aqui. Aqui está muito ainda porque eu estou em 60 minutos, tá? 960 pontos. Então, qual é o cálculo que eu faço? 960 pontos vezes um contrato vezes 0,20, que é igual 900 vezes 1 vezes 0,20. R$180. Aí eu falo para vocês, eu quero que vocês me respondem agora. 180, que é o 1. Quero que vocês me respondem agora. É melhor ter o gerenciamento de risco ou deixar em aberto? O gerenciamento. Então, você suporta perder do seu capital R$180. Ah, mas eu tenho só R$1.000. Seu gerenciamento seria esse? O seu capital é igual a R$1.000. Seu gerenciamento de risco seria esse? Se a gente for analisar o gerenciamento igual a 4%, seria esse? Se você tem R$1.000, 4% de R$1.000 daria o quê? R$40, né? É isso mesmo? R$40. Então seria, em cima do seu capital, seria R$40. Mas R$40 é pouquinho. Mas se você tem R$1.000, e quer fazer uma grana com R$1.000, se você tiver em ganho é pouquinho, 4% por dia, você ter 4% por dia, se você fizer 1 por 1, 4% por dia, eu sempre falo isso com todo mundo. Aí as pessoas não colocam isso na mente, mas 40 é tão pouco. Por dia, vezes 20, vamos multiplicar isso aqui, vezes 20, é igual a quanto? Os 40% vai dar R$40. 4% é igual a R$40. 40 é igual aos 4% sobre os 1.000 por dia, vezes 20, os 40 vezes 20 vai dar R$800. Não é isso? Eu vou ter R$800 no mês. Aí eu pergunto a vocês,
Qual o investimento na poupança que vai te dar R$ 800 no mês? Você tem que ter quanto na poupança para te dar um investimento desse? Concordam comigo? Eu preciso falar dessa gestão de risco, eu preciso falar dela porque é com ela que vocês vão ter sucesso. Sem ela, é o que está acontecendo com muitas pessoas. Só queda, 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 queda. Eu vou mostrar uma imagem para vocês aí que eu recebi hoje de uma pessoa que eu ajudo. Tá? Eu não falo nem que eu sou o professor dela, mas assim, agora eu estou sendo mentor da pessoa. De tanto apanhar, ele me teve como mentor. Passou a ter ganhos. Deixa eu achar, não sei nem onde que está essa imagem, mas de tanto apanhar, perdeu R$ 20.000, tá? Porque não estava tendo gestão de risco. Só porque não estava tendo gestão de risco. Hoje ele me mandou a imagem, se eu achar aqui eu vou mandar para vocês, vou colocar aí para vocês verem. Ele me mandou uma imagem que ele teve um lucro, que ele vem tendo lucro, depois eu acho e coloco para vocês no final. Ele vem tendo lucro de R$ 400 por dia. Pensa no que é isso. E você sabe quanto tempo que ele está estudando? Desde o início desse ano. Ele está focando 24 horas por dia. Ele não estava nem dormindo, estava deixando até a mulher dele de lado. Só que fazendo coisa errada. Porque não adianta você estudar 24 horas por dia e na hora da gestão de risco você não ter ela. Então ele está tirando hoje, em média, de R$ 400. Eu estava conversando com o pessoal hoje aqui, E falando isso, ele está tirando, ele me mandou foto, imagens. Eu pergunto a ele todos os dias, hoje quanto que você fez? Ele me manda imagem. Hoje eu fiz R$ 425, mas a média dele está sendo de R$ 400 por dia. Aí você imagina, R$ 400 por dia vezes multiplicando por 20 dias. O outro deu R$ 800, né? Porque 40, então se você soma, coloca mais um zero aí, é R$ 8.000. R$ 8.000 por mês. Ele não está perdendo, tem 2 semanas que a gente vem conversando, assim, já tem um tempo que eu venho conversando com ele, só que ele colocou na mente dele a gestão de risco agora. Antes ele não estava tendo essa gestão de risco. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou fechar agora aqui e vou mandar o link para vocês, porque já está dando 1 minuto, 2 minutos. Eu vou parar e vou mandar o link para vocês de volta, ok?
Dá só um tempinho aí, Kátia, até ele entrar aí. Tá joia. Beleza. Tudo certo aí, passa? Tá ouvindo aí? Eu não sei o que eu estou observando, ver se tem um trabalho. Paciência. Sempre. Eu não queria dar um passo. O que que acontece? Eu ia chegar nesse ponto aí. Foi bom você ter tocado aí nisso. Tá tudo certo aí, passa? Podemos dar sequência? Beleza. Tá ouvindo também o que ela tá falando, né? Beleza. Então, foi bom você ter tocado nisso daí. Isso daqui a gente tem que ser bem criterioso mesmo, tem que ter um critério muito grande, fora de sério mesmo, tá? Isso daqui não é brincadeira, as pessoas acham que isso daqui é um jogo, isso não é um jogo, isso é uma profissão. Eu falo para vocês mesmo, isso é uma profissão, como qualquer outra profissão, tá? Digo, tem muita gente partindo para esse lado. Então, isso que eu estou falando de gerenciamento de risco hoje, a gente não está falando mais nada em relação a fazer as operações, mas sim do gerenciamento de risco. Por quê? Porque você tem que compreender que você pode ter perdas, mas também pode ter muito ganhos. Muito ganhos. E a paciência nisso daqui é fundamental. Eu tenho um livro que fala sobre o pensamento do trader. Eu vou mandar para vocês, está em PDF. Muito bom para vocês lerem, porque fala sobre o pensamento do trader e o psicológico do trader. Isso é muito importante. Falo mesmo, vou repetir muitas vezes. Os traders, todos eles, que fazem merda, que só querem pensar no ganho, no final é derrota, no final ele não chega a lugar nenhum, pelo contrário, fica devendo banco porque pega empréstimo para poder fazer algumas operações, acaba devendo o mundo. E ele mesmo fica derrotado. Já aconteceu casos, eu vou até procurar nos jornais aí, nas coisas que eu tenho sobre matérias, já aconteceu casos de pessoas se matarem porque perdeu tudo. Tinha R$1 milhão na conta, perdeu tudo por causa de operação fora de gerenciamento. Só pensava no ganho, mas não pensava em gerenciar o seu próprio capital. O que a gente tem de mais importante nisso daí, com essa pergunta que você fez, Kátia? O que a gente tem de mais importante? É o nosso capital. Nosso capital. Você sempre tem que pensar, o capital que temos é mais importante do que uma operação que a gente faz. Por que eu falo isso? Que o nosso capital é mais importante do que uma operação que a gente faz. Porque nós já temos ele. A operação que a gente vai fazer é algo futuro, que você pode ganhar ou não. Então, o nosso capital é muito mais importante do que qualquer operação. Eu costumo dizer para alguns alunos e para as pessoas que pedem para eu poder ajudar, para não se apaixonar pelas operações. Por que eu falo para não se apaixonar? Porque tá linda essa operação aqui. Eu vou dar exemplo dessa daqui. Tá em queda. Tá linda. Eu vou continuar vendendo, né? E o que acontece aqui quando não presta atenção no mercado no todo? Quando eu falo no mercado no todo, é nas notícias, é no que anda acontecendo pelo mundo.
Porque tudo que acontece pelo mundo vai influenciar nas operações que a gente vai fazer. Tudo que acontece pelo mundo vai influenciar na análise que a gente vai fazer. Tudo que acontece pelo mundo vai influenciar no gerenciamento que a gente vai fazer. Então nós temos que ficar muito atentos a isso. E o nosso psicológico, ele é sagaz em querer sabotar a gente mesmo. Ele é sagaz, porque você enxerga uma operação onde não tem. Então o nosso psicológico é muito importante. Eu digo mesmo, 80%, falo isso olhando nos olhos de vocês, 80% dos traders que não colocam o seu psicológico ativo para poder prestar bastante atenção nas operações, na análise que você está fazendo de contexto de mercado, nas notícias e pensar só naquilo que seu psicológico está falando para você na hora, se ele não fizer isso, se ele não estiver atento ao que ele vai olhar, enxergar mesmo ali sendo visível para ele, ele vai te sabotar. O seu psicológico vai te sabotar. Vai te colocar na lona, vai te derrubar, como uma luta de boxe. Você vai tomar um nocaute financeiro. E aí você vai acabar falando o quê? Eu desisto, não quero isso para mim mais. Isso é uma porcaria, isso é uma merda. Isso não vai me levar a lugar nenhum. Eu desisto disso, não quero. Muitas pessoas fizeram isso. Muitas. E teve muitos também que se suicidaram por perder muito dinheiro. Falo isso porque eu tenho vivido isso e vejo o relato de outras pessoas falando a mesma coisa. Eu tenho um amigo, ele começou a operar em 2014, 2015, por aí. Em 2015, ele operando, ele começou a ganhar muito dinheiro. Chegou em 2016, ele perdeu todo o dinheiro e mais o que ele tinha. Aí ele colocou na cabeça, não vou operar mais, não vou. Chegou em 2016, lá no finalzinho de 2016, ele voltou a operar. Pegou dinheiro emprestado. Eu estou fazendo errado. Mas também não pedi ajuda a ninguém. Não pedia uma pessoa para monitorar, para ser o mentor dele. Ele se achava o expert em tudo. Aí o que aconteceu com ele? Pegou dinheiro emprestado. Ficou devendo o banco. Ficou devendo a agiota. A agiota estava na porta da casa dele. Ele pegou 100 mil reais emprestado. Estava a agiota na porta da casa dele. Porque ele perdeu esses 100 mil reais em 2017. Valeu a pena? A não estudar, a querer estudar por conta própria, ficar ali sempre porque ele achava que já estava bom, que era o cara, porque ele ganhou um pouquinho, mas depois ele perdeu, ele achava que ele era o cara. Então eu falo para vocês, ele não tinha gerenciamento de risco. Ah, quer pegar emprestado um dinheiro para poder fazer alguma coisa? Beleza, mas tem gerenciamento. O capital que ele pegou, 100 mil reais dava uma condição para ele de ter um gerenciamento fora de série, que ele chegava ao primeiro milhão dele, com 100 mil reais. Mas ele foi e perdeu. Então eu falo para vocês, o gerenciamento de risco, voltando aqui, você tendo um gerenciamento de risco, você vai longe. E vai longe mesmo. Falo que vai longe porque as pessoas conseguem fazer o gerenciamento de risco, mas desde que faça com consciência. Não fazendo com doideira. Aí vamos dizer aqui nessa operação aqui. Recebi a notícia, vi notícia. Eu estou fazendo de acordo com o meu gerenciamento. Coloquei meu stop aqui nessa posição. Na verdade, eu vou tirar esses dois aqui. Eu coloquei aqui ao invés, eu vi um ponto de onde está essa seta aqui. Eu vi um ponto nesse candle aqui de reversão. Isso aqui é um candle de reversão. Mais à frente eu vou mandar para vocês um material, porque isso vai ficar por conta de vocês, porque não dá para mim falar tudo, porque são muitas figuras que a gente vai enxergar que fazem, que dão determinados pontos dentro de uma análise técnica. E eu não tenho nem condição de dar essa aula, mas eu posso ir tirando dúvida. Tá? Eu vou mandar um material para vocês falando sobre o candle, só candles. Aí vocês vão ver várias figuras. Inclusive esses pontos de reversão. Aqui, esse candle aqui, onde está apontado. Vocês estão enxergando aí a seta? Onde está? Quero que vocês me falem se estão enxergando, porque é importante isso aqui, tá?
Então, essa setinha aqui, tá apontando aqui, ó, esse candlezinho pequenininho aqui, um verdinho. É um candle de reversão. Ele já está me dando toda a condição aqui de saber tecnicamente, que o mercado ele pode reverter. Pode reverter de alguma forma. Aí o que eu faço? Eu estou consciente nisso. O que eu faço? Poxa, se ele vai reverter, eu vou colocar aqui em cima. Porque se ele reverter, ele vai abrir o próximo candle, ele vai subir. E onde que eu vou colocar meu stop? Vou colocar onde está essa setinha aqui embaixo. Ó. Meu stop, que é o contrário, vai estar aqui embaixo, porque se ele não reverter, minha perda vai ser mínima, que aqui vai ser uma perda de, vamos lá, 180 reais também. Então a gente suporta perder 180 reais, que é uma... Eu não estou falando do financeiro, não, tá? E nem técnico aqui, é uma suposição de stop, tá? Então meu stop está aqui embaixo, suporto perder 180 reais para mim ter um ganho futuro aqui, sabendo para onde o mercado vai. Não sei para onde o mercado vai. Mas aqui, desse ponto de entrada meu, ele subiu, pegou aqui, então eu iniciou minha compra. E minha compra foi, eu não coloquei alvo para poder atingir. Poxa, mas ele chegou no final do dia com esse candle, 3.265 pontos. Aí vocês fazem o cálculo, 3.260 pontos, certo? Vou colocar aqui, 3.260 pontos, vezes 1, vezes o 20 centavos, que é do ponto do índice, mini índice. Vou fazer essa conta aqui para vocês. Aí vocês vão ver o que é gerenciamento, tá? Gerenciamento junto com a análise técnica. 3.260 vezes 1 vezes 0,20. Está me dando um resultado de 600. Eita, porque eu estou fazendo com o mouse aqui, ó. Tá ruim. 650 reais. Está me dando esse resultado. 3.260 pontos com um único contrato. Eu coloquei um risco aqui para mim, do meu stop aqui. Coloquei um risco aqui para mim de perder 180 reais para me dar um ganho de 650 reais. Tá mais que 4 para 1, não é? Se eu for dividir isso daqui por 180, 3 para 1, tá mais que 3 para 1, certo? Concordam comigo? 3 de ganho para 1 de perda. 3 vezes o valor dá mais ainda. Dá mais, muito mais. Deixa eu dividir isso aqui. 650 dividido por 180. Aí, 3,5 mais ou menos. 3 para 1. Então tá muito mais. Concordam comigo que isso foi um gerenciamento bom? De risco e retorno? Então, para isso que a gente tem que lidar com boa cabeça com risco-retorno, de acordo com o seu capital, de acordo com a análise técnica, você vai somar isso tudo para poder te direcionar naquilo que você pode ganhar e naquilo que você vai determinar perder. Sempre lembrando o que é mais importante, o seu capital. Eu costumo dizer para algumas pessoas que não fazer uma operação também é operar. Vocês sabem me dizer por que eu falo isso? Conseguem entender por que eu falo isso? Não operar também é operar? Fazer uma operação? Você não entrar, eu estou vendo uma entrada aqui, mas eu estou em dúvida. Não vou fazer essa operação, não quero fazer essa operação. Vocês concordam comigo, eu fazendo isso, colocando no meu cérebro, na minha cabeça, dentro da minha cabeça, no meu psicológico, que eu não vou fazer essa operação.
Isso também é uma forma de operar, de fazer uma operação financeira? Vocês concordam comigo? Concordo. Você não entrar para fazer Por quê? vai perder. Melhor não operar. O que é o mais importante? Preservar o capital. Então, se você tem dúvida, não entre. Preservando o seu capital também é uma forma de operar. Preservando o capital é você saber que você não vai perder ele. E sempre, sempre, o nosso psicológico ele se movimenta para o pior. Se você perde 10 reais, você tem um capital de R$1.000. Se você perdeu 10 reais, seu psicológico fica se roendo o dia inteiro. Poxa, eu tinha 1.000, agora eu tenho 990, porque eu perdi 10 reais. Aí chega no outro dia para você fazer uma operação, você perde mais 10 reais. Aí chega no terceiro dia, mais 10 reais, você já tem menos 30 reais. Aí você chega no quarto dia, você perde mais 10 reais, você já tem menos 40 reais, já foi seus 4%. Aí seu psicológico fica trabalhando com o negativo e te faz ter problema. Então, quando você tem dúvida, não opere. Quando você tem dúvida, não opere, porque isso também é uma forma de operar. E a gente sempre vai ter dúvida, sempre vai ter dúvida. Ah, como que eu vou saber disso daqui mesmo? Aí sim, você vai ter que trabalhar o seu psicológico para fazer leitura gráfica, a leitura técnica de tudo. E é assim que a gente consegue fazer boas entradas. Vamos lá, vamos ver o dia de hoje. Eu não sei como é que está o dia de hoje, tá? Eu não operei hoje, eu não sei como é que está. Vamos ver como é que foi hoje. Em relação ao risco-retorno e esse gerenciamento de risco. Vamos ver o que dá para fazer hoje. Tá, vou ver agora junto com vocês. Ó, ele permaneceu em queda, essa linha aqui veio ainda de queda. Ele subiu, né? Estou no gráfico de 1 hora aqui. Ele subiu, ó, ainda passou por cima da linha, depois daquele problema do Bolsonaro lá, né? Que ele falou, caiu de novo. Ficou o que? Lateral aqui, porque a gente tem três fases, lembra disso? Aquela que é altista, que vai para cima, vai para alta, e aquela que é baixista, que vai para baixa. A tendência de alta, a tendência de baixa e a tendência lateral. Tá? Eu estou relembrando isso daqui que a gente falou. Aqui ficou uma tendência lateral, ó, um zigue-zague aqui dentro, lateral, não subiu e nem desceu até chegar a esse ponto aqui. Ou seja, a gente teve um suporte nesse ponto aqui, concordam comigo? Teve um suporte aqui nesse ponto, vou colocar aqui com a linha bem amarela e grossa. Teve um suporte nesse ponto, onde ele ficou vindo aqui, ó, onde bateu o último candle aqui, então fez um suporte. E uma resistência nessa parte de cima, onde ele nem chegou ainda, né? Só foi um pedacinho lá do pavio e nem ultrapassou. Né? Vou colocar uma linha verde aqui em cima, só para a gente poder verificar direitinho. Então, olha só, ele ficou aqui dentro de um retângulo. Esse retângulo aqui me mostra que ele ficou lateral, correndo de forma lateral. Então, ele ficou aqui, ó, lateral. Fazendo esse zigue-zague aqui, vindo daqui, né? Ó, começou aqui, vindo aqui, ó. Ó, esse zigue-zague aqui. Até ele parar aqui e chegar no dia de hoje. Então, ele chegando no dia de hoje. Ele chegando no dia de hoje, vamos ver o que aconteceu aqui. Chegou no dia de hoje, ó. Daqui teve eu falei do gap, né? Lembra que eu falei do gap? Aquele espaço que dá entre uma abertura e outra. Vocês lembram disso? Tá lá no material que eu mandei para vocês. Olha, um gap aqui, um buraco. Ele tem um buraco aqui. Um buraco aqui grande, ó. Esse buraco aqui tá dando 1000... nem vi quantos pontos tá dando. Deixa eu ver aqui.
Olha lá, 1.994 pontos, ou seja, continua ainda em fase de queda. Ou seja, ele foi lá em cima, ficou lateral, e no dia de hoje ele continuou em fase de queda e ficou lateral novamente. Olha aqui, ele deu um zigue-zague aqui, voltou e ficou aqui, ó. Esse zigue-zague aqui. Então, aí o que ele fez? Aqui dava para a gente fazer uma venda com gerenciamento de risco. Eu teria que colocar meu stop aqui em cima, o S de stop, e aqui uma venda. Esse ponto aqui uma venda. Aí essa venda puxou até aqui, onde eu sairia com ganho, porque eu limito, geralmente nas minhas estratégias, eu limito uma quantidade de pontos. Tá? Eu limito aí uma quantidade de pontos para mim sair de 500. Depois eu vou passar isso para vocês direitinho. 500 pontos aqui. Exemplo que aqui deu 500 pontos. Saí, já tive meu ganho. Ah, mas aqui teve um padrão de reversão aqui, ó, porque ele ficou lateral aqui nesse ponto aqui. E teve um padrão de reversão aqui, subindo. Olha aqui como que subiu. Ó, chegou até aqui em cima. Aqui deve ter dado mais de 1.000 pontos. E ele quase fechando o gap. Ó, que a tendência sempre do mercado, ele querer vir fazer e querer fechar o buraco, porque o mercado não costuma deixar buracos. Esse buracão aqui, ó, não costuma deixar vazio e continuar caindo infinitamente. Ele sempre vem querendo voltar. E foi o que ele fez. Ele abriu aqui em baixa, fez aqui um zigue-zague, subiu de novo, aqui quase abrindo um gap, desceu, fez uma correçãozinha e subiu de novo, fechou o gap. Tá dando para entender isso daí? Ó, buraco, que é o gap. Aí ele veio, desceu, laterizou de forma lateral, subiu, fez uma correção aqui, porque depois eu vou falar o que são as correções, corrigiu aqui nesse ponto aqui, subiu de novo e bateu na máxima aqui. E olha que interessante, a linha que eu tracei lá de cima aqui, tá vendo? Ó, essa linha que eu tracei lá de cima aqui, ele bateu nela e desceu e está descendo de novo. Ou seja, ele está seguindo um padrão de queda. Ele só vem, corrige, volta, corrige e ele fechou o gap. Olha aqui onde que foi o final do dia de ontem para abrir hoje. Ele fechou o gap aqui, ó, nessa posição. Fechou o gap e continuou caindo. E a tendência amanhã, pelo visto, a tendência é continuar caindo. Tá? Mas aí eu não posso garantir isso daqui, porque o mercado, aquilo que a gente falou lá em cima, é soberano. Ele pode abrir aqui em cima amanhã. Pode abrir aqui com um candle aqui em cima e dar sequência para cima ou continuar caindo. E aí ele vem, fecha o próximo gap aqui, nessa posição, vem cá, fecha e volta a subir. Então o mercado ele tende a se repetir o tempo todo, porque a gente analisa o que é passado para poder prever aquilo que vem no futuro. E aqui nesse caso, nós faríamos uma venda aqui, colocaria nosso stop aqui de gerenciamento de risco de perda para poder ganhar esse tanto aqui. E aqui basicamente está dando 1 para 1. Se você for olhar aquilo pelo tamanho, né? 1 para 1. 1 para 1 é considerável? É considerável, que não seja meio para 1. Né? Você perder 1 e ganhar meio em relação ao que você perdeu. Não compensa. Ou é 1 para 1 mínimo, ou 2, 3, 4, 5 para 1. Tá claro isso aí? Ficou bem claro isso aí, gente? Variando. Variando? Então tá bom. Então vamos lá, vou voltar para o texto lá, porque tem uma coisa importante que eu preciso falar para vocês, lá do texto. Aqui no texto, no risco retorno, dentro do risco retorno, eu vou passar direto porque a gente já falou sobre essas pontuações aqui, nós falamos lá dentro do gráfico. Isso daqui, muito importante. Tá muito importante mesmo, essa partezinha aqui. Vou até alinhar aqui, colocar com amarelo aqui. Muito importante mesmo, tá? Vocês leem isso daí.
Exemplo que a gente faz 10 operações, 10 trades, está aqui, ó, escrito aqui. 10 trades, 10 negociações, né? Dentro dessas 10 negociações, a gente usou nosso stop, usou o nosso ganho, tudinho. Nós tivemos aqui um acerto. Isso é probabilidade, tá? Probabilidade, estatístico, tudinho. Isso funciona, tá? Mas tem que andar de acordo. Então, nós tivemos aqui um acerto e 9 erros. Isso foi bom para a gente? Vezes 400 pontos. Estou falando aqui de 400 pontos. 400 pontos com relação a 10 mil aqui. Tá, 400 pontos. Então, você multiplica aqui. Tá vendo? Nós tivemos 9 erros. Um acerto, 9 erros, faz aqui multiplicando a quantidade de contrato, né, vezes a pontuação, menos os 9 erros, vezes 200. Olha só, nos dá um negativo de 1.400. Se eu fizer 2 acertos e 8 erros, com a mesma quantidade, porém aqui eu mudo aqui, né? Aqui foi a quantidade de acertos, desculpa, eu falei contratos, mas é a quantidade de acertos. Então, aqui eu coloquei quantidade de acertos vezes 400, menos a quantidade de erros vezes 200. R$800 de perda. Está negativo. 3 acertos e 7 erros. 3 vezes 400 menos 7 vezes 200. Menos R$200. Com esses 10 traders que a gente fez, com essas 10 negociações, o interessante é que dentro dessas 10 negociações que nós fizemos, mínimo de 4 acertos para a gente ter um resultado positivo. Nós fizemos 10 operações, erramos 6 operações e acertamos 4 nessa condição de 400 vezes 400 e com a condição de risco para perda de 200, nós tivemos aqui um ganho ainda de R$400 no final de 10 traders. Dá para entender isso daí? Vocês conseguem entender isso daí? Estatisticamente dizendo, isso daí é cálculo matemático, tá? Matemática. Se a gente fizer isso daí sempre, a gente sai no saldo positivo. Ainda assim sai no saldo positivo. Se a gente fizer 10 negociações com 6 erros e 4 acertos. Lógico que não é nossa intenção fazer isso. Se a gente fizer 10, é bom acertar as 10, né? E se a gente acertar as 10 aí você multiplica 10 vezes 400, aí vai dar R$4.000 de ganho. Sobre um capital de R$10.000. Ou seja, 40%. 40% num dia é muito considerável, porque a gente prega aqui nessa gestão e de disciplina, gestão de risco e disciplina, se a gente tiver um 4% de ganho sobre o nosso capital, está muito bom, muito bom. 4% você coloca aí vezes 20, você vai ter 40, nossa, eu estou até perdido, né? 4% vezes 20, você vai ter aí 80% de ganho. É isso mesmo? Sobre 20 dias, vai ter 80% de ganhos do seu capital. Se você tem R$1.000 no final dele, você vai ter, no final de um mês, você vai ter R$800 de ganho. Nenhuma poupança te dá isso. Nenhuma. Deu para entender essa parte aqui, dos acertos e erros? Para a gente finalizar? Alguma pergunta em relação ao risco-retorno? Eu sei que vocês vão ficar com dúvidas na hora, quando começar a trabalhar com o mercado certinho lá no simulador, quando tiver tudo instalado isso daqui, vai vir as perguntas. As perguntas vão chegarem, vai haver muitas perguntas sobre posicionamento de stop, sobre posicionamento de ganho, como entrar.
Então vai vir muitas perguntas, mas sobre isso, tudo que a gente falou agora de risco, retorno, tá tudo ok, né? Ficou tudo certo, né? Nesse momento. Então tá bom. Então a gente vai finalizar. Eu vou preparar a próxima aula em cima disso daí. E eu gostaria que vocês já fizessem. Eu mandei o link para vocês de lá da corretora. Que fizesse. Se eu não me engano, o Passa aí tá com. Ele tá com um problema lá na corretora lá, né, Passa? Em relação a. Você já tinha conta lá, só que está desativado e está tentando ativar. Isso. Então, aí, se for o mais rápido possível, você conseguir ativar, para ver se a gente já começa a fazer a instalação do... Aí eu vou ajudar vocês para poder fazer a instalação do simulador, né? O simulador não, na verdade vai ser a plataforma, o Homebrook de vocês, para vocês já fazer a parte da simulação e também futuramente na operação já na conta real. Tá? Então adiantar esse processo aí de cadastro na corretora. Conseguiu já? Já te liberaram tudinho, te mandaram e-mails, te mandaram... Beleza, então se o Passa conseguir isso para amanhã, ao invés da gente pegar uma aula que tem de sequência, né, aqui do estudo, o que a gente faz? Porque eu vou precisar que vocês já tenham na mão já a plataforma, aí a gente já instala junto, começa a fazer essa parte de instalação junto, já para me ensinar para vocês como entrar dentro da plataforma e entrar já na forma de simulador, para vocês já terem o primeiro contato com o simulador. Melhor no computador, aí você vai ter que estar no computador. Por exemplo, você pode pegar no computador, né, para ir fazendo tudo que a gente for falando e pelo celular a gente vai conversando. Entendeu? Aí é melhor no computador. Precisa mesmo do computador. O simulador é simulador muito ruim para celular. Beleza, Passa? Aí... Beleza. Aí assim que você tiver, se você conseguir para amanhã esse e-mail de resposta, eles te desbloquearem lá, aí a gente faz isso. Caso contrário, eu dou sequência na aula, aí quando sair a sua resposta, a gente já faz isso daí. Tá? Isso não é problema, eu só queria que vocês adiantassem, para quê? Para a gente poder já trabalhar de uma forma mais prática agora. Beleza? Vou mandar um livro daqui a pouquinho para vocês. É um livro sobre candles. Isso para vocês já ir estudando, né? E nas dúvidas ir me perguntando. Porque não vale a pena eu tirar muito tempo, porque vai levar muito tempo para falar de cada figura de candle. Tá? Porque tem figura de reversão, figura disso, figura daquilo. E não vale a pena. Então eu vou mandar o livro para vocês e vocês, assim, comer o livro, né? Para aprender para vocês mesmo, certo? Porque o que eu vou passar aqui é a parte de análise gráfica. E mais à frente vai ter uma aula muito boa, vocês vão gostar, que são figuras que o mercado ele faz, que fazem um padrão muito bom, que dá para a gente fazer bons trades, tá? Que vai demonstrar assim, na íntegra como a gente vai entrar em uma operação, como você vai ter um lucro nessa operação que o mercado vai determinar. Isso daí vai ser muito bom, tá? Vai ser uma parte mais avançada e eu pretendo dar isso para vocês também. Beleza? Vamos fechar a aula então. Assim, então. Aí tentam fazer essa parte aí da plataforma, tudo certinho. A Kátia já conseguiu, agora só falta o Passa aí seguir com isso. Joia? De boa? Podemos encerrar? Então, boa noite para vocês e até a próxima aula. A gente vai se falando aí, a gente agenda a próxima aula. Beleza? Fechado. Abraço. Boa noite para vocês. Boa noite.